Paz do Senhor, meus amados irmãos do canal Ação em Vida, ainda no Alto Monte, glória a Deus, graças a Deus. E se tu tem acompanhado os vídeos aí, louvado seja o nome do Senhor, a subida no Alto Monte é no propósito família. Louvado seja Deus. E aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Deus tem falado tremendamente, graças a Deus. Temos orado e temos a plena certeza e a convicção que Deus tem recebido e já está trabalhando em pró daquilo que temos apresentado a Deus e muito além daquilo que temos apresentado a Deus, assim cremos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu, juntamente com o nosso pastor Jonas, louvado seja Deus, desejamos aqui em Deus compartilhar uma palavra que Deus colocou em nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46 até o 50. Louvado seja Deus. Gostaria que você se atentasse, porque o propósito dessa subida é família. Por isso eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, se porventura você não viu os vídeos passados, que você veja, receba da parte de Deus, porque estamos aqui em Deus, orando, intercedendo em prol da tua família, na certeza e na convicção que o Deus Pai, Filho Divino e Espírito Santo já os visitou, já os abençoou para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso pastor Jonas vai estar aqui lendo aqui a palavra do Senhor. Falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu para quem trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E estendeu as mãos para os discípulos e disse: eis aqui meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que faz a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e esse é minha mãe. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, Jesus estando em casa, e grande foi a multidão, porque para onde Jesus ia, grande era a multidão. Era uma coisa assim, absurda, como a presença do Senhor Jesus Cristo arrebatava vidas e almas para ficarem perto dele. Era uma coisa tremenda. Mas a Bíblia vai dizer que um dos seus discípulos avistaram a sua mãe e os seus irmãos, filho de Maria, porque depois que Jesus nasceu, Maria teve filhos com José. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que os discípulos, avistando Maria e seus irmãos do lado de fora, a sua família do lado de fora, eles vão até a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a ele comunica que a sua família, Maria e os seus irmãos, estavam do lado de fora. É notório que Jesus, ele ia aproveitar essa ocasião para nos ensinar a respeito da família espiritual. Porque existe a família física e a família espiritual. A família física é aquela que é identificada pelo DNA, notoriamente. Eu estava aqui conversando agora com o nosso pastor Jonas, e de uma forma simples ali, disse para ele: meu irmão, se nós formos fazer um exame de sangue, notoriamente não vai identificar que nós somos família, que nós não temos grau parentesco algum, porque o sangue é quem nos dá essa identificação, se ele é o seu pai,
se ela é sua mãe, se ele é seu irmão, se ele é seu tio. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse caso, Jesus, o Senhor Jesus, ele vem dizendo que a sua família, ou a sua mãe e os seus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Notoriamente. Também estava aqui conversando com o nosso pastor Jonas. Irmão, se de uma forma espiritual, nosso sangue espiritual for retirado para buscar alguma identificação, será identificado que nós somos irmãos. Por que motivo? Porque no momento que você levanta a sua mão e aceita a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o único salvador de sua vida, reconhecendo Ele como Salvador, como Filho de Deus, o teu sangue, ele entra dentro de ti, espiritualmente te dizendo, notoriamente, aqueles que têm o sangue de Jesus, passam a vir a ser, por causa do sangue de Jesus, seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor vai numa maior profundidade, concernente o grau parentesco, o grau familiar. Louvado seja Deus. Jesus, ele menciona dizendo, aqueles que fazem a vontade de quem? Do Pai. A vontade do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, a quem o Senhor Jesus Cristo, na oração ensinada para os discípulos, orientou dizendo, Pai nosso, chamai Ele de Pai, Ele é o vosso Pai. Louvado seja Deus. Jesus vem dizendo, aquele que faz a vontade do meu Pai. Então entendemos que a família de Cristo, a família de Deus, são aqueles que obedecem. Obedecem o quê? A vontade do Pai. Para que possamos vir a ser família de Deus, precisamos estar enquadrados na obediência. Porque somente aqueles que obedecem a Deus é se visto por Deus como família. Aí que está o grande mistério. Porque essa família que obedece é uma família eterna. A família mencionada pelos discípulos, pai, mãe, irmãos, são famílias passageiras. São famílias terrenas, não são famílias celestial. Está compreendendo? Está entendendo por que Jesus menciona dessa seguinte forma? Que a sua família são aqueles que fazem a vontade do Pai? A família de Deus está baseado na obediência. Se você não tem obedecido, você está fora. O filho pródigo, a quem nós estávamos aqui dialogando e conversando, só era família quando estava dentro. Quando saiu da casa do pai, passou a não ser mais família. Só retornou a vir a ser família quando retornou para a casa do pai. Porque quem é família tem que estar do lado de dentro, meu pastor Jonas. Amém. Amém? Amém. E uma coisa que chama muita atenção também nesse texto é quando Jesus vai falar. O povo está todo reunido. Está o povo, Jesus está falando com o povo e com os discípulos. E Jesus aponta para os discípulos, verso 49, e fala: esses são meu pai e minha mãe e meus irmãos.
Por que ele aponta para os discípulos e não para o povo? Porque só os verdadeiros têm a marca do sangue. Para ser irmão de Jesus, tem que ter a marca do sangue dele. Tem que aceitar ele. Quando você aceita ele, você tem a marca do sangue dele. E a partir daí, você passa a ser irmão dele. Glória a Jesus. E o mais importante também ressaltar, não fugindo daqui, é que para ser irmão de Jesus também tem que obedecer a ele. Porque estava o povo e os discípulos. Ele poderia apontar para o povo. Estava ouvindo, estava participando. Mas só os discípulos obedeciam a palavra dele. Que nós ficamos obedecendo a palavra de Deus para sermos irmãos de Cristo. Graças a Deus. Então, meus irmãos, precisamos tão somente obedecer o Pai para que nos tornamos famílias de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obedeça a palavra de Deus, é simples. Obedeça a palavra de Deus. Quando você obedecer a palavra de Deus, você se tornará família de Deus. Uma família celestial, uma família que é eterna. Eterna. Louvado seja Deus. Porque quando Jesus vier arrebatar a sua família, ele virá arrebatar a família que está perseverando na obediência. Está buscando a obediência. Servindo com obediência. Servindo com obediência o Deus Todo-Poderoso. Está entendendo, meu amado? Está compreendendo como as coisas são simples? Deus chama homens simples para que as coisas simples de Deus sejam mencionadas, para que a graça lhe alcance, como está sendo manifestada nesse exato momento sobre a tua vida. É isso que Deus tão somente quer de você, que você obedeça para que você se torne família de Deus. Amém? Que Deus abençoe nesse dia qual fez o Senhor de uma forma tremenda, gloriosa e sobrenatural. Não esqueça que as bênçãos do Senhor estão sobre aqueles que obedecem. Deuteronômio 28. Ficam todos na paz do Senhor.